Beleza, você, meu querido estudante, um abraço aí. Eu sou o professor Natanael, como você já sabe, seu professor de História, e nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante. É um tema que é muito caro a nós brasileiros, né? Uma ditadura civil-militar que durou 21 anos, autoritária, repressora, que custou muitas vidas, que custou caro à democracia do Brasil. A gente vai ver um pouquinho aqui do que aconteceu de relevante nos governos dos 5 presidentes militares que estiveram no poder entre 1964 e 1985. Tá legal? Vem comigo, me acompanha. Num primeiro momento, eu vou destrinchar aí os governos do Humberto de Alencar Castelo Branco, depois vou adentrar no governo Costa e Silva, e assim vai. Bom, como é que ficou o governo ali depois do golpe de 64? O presidente João Goulart, ele foi embora, ele acabou renunciando, segundo ele próprio falou, sem resistência para não haver o derramamento de sangue inocente, refugia-se lá no Uruguai, onde acabou depois falecendo em circunstâncias até hoje misteriosas em 1976. O Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara na época, assume, mas depois um comando supremo do Exército ele promove a edição do primeiro ato institucional, fica conhecido como AI-1, o ato institucional número 1 com força de lei e aplicação imediata, 9 de abril de 1964. Esse ato ele dava ao executivo vários poderes que não existiam pela Constituição em vigor, que era de 1946. O poder de demitir funcionários públicos, quer fossem civis, quer fossem militares, todos que tivessem ali ainda de alguma forma em apoio ao governo Jango, caçar mandatos, prender opositores sem um mandado judicial e também o principal, determinava que as eleições para presidente seriam indiretas. Então, só o colégio eleitoral, composto por parlamentares, estaria apto a votar. Essa é a lista dos 5 presidentes, dos 5 generais que vão governar o Brasil. Nessa fase, a gente vai percorrer um pouquinho do que aconteceu de relevante aí no governo deles, tá? Bom, o primeiro deles é o Castelo. Castelo Branco institui logo o ato institucional número 2, no ano seguinte, que trazia aí um negócio estranho à nossa realidade política, né? Pelo menos no século XX, século XIX até que tinha, mas no século XX o bipartidarismo aqui no Brasil era um negócio que realmente não existia, né? Veja bem, foram criados apenas 2 partidos, um para a situação, outro para a oposição, respectivamente MDB e Arena, como vocês podem ver nessa lâmina, e todos os outros partidos políticos, as agremiações políticas que já existiam no Brasil, elas foram extintas por força dessa lei. A Constituição de 1967, ela vai abolir a de 46 e vai instituir ainda mais poderes para o executivo, como vocês podem ver. Ó. As emendas constitucionais eram de uso exclusivo do presidente. Significa dizer que o Congresso não tinha permissão para mexer na Constituição, só o presidente da República. E aí também foi criado, pessoal, a Lei de Segurança Nacional. Essa lei, ela dava poderes à polícia para prender pessoas sem um mandado de prisão, sem estarem em flagrante delito, o que hoje nós consideraríamos como abuso de poder, prisões arbitrárias, excesso de força, sabe? Tudo isso era legalizado pela Lei de Segurança Nacional, com o pretexto de barrar o comunismo, de impedir a anarquia, não é? De combater os subversivos. Aí foi violência à torto e à direita, sem falar nos desaparecimentos e nas mortes. Né? Tem gente procurando
o cadáver de seus parentes até hoje, não foi encontrado. Esse fragmento de jornal mostra a notícia da morte de Castelo Branco, né, em 67, acho que 2, 3 meses depois de deixar a presidência, e aí a presidência já estava nas mãos do Costa e Silva, que se não tivesse adoecido, eu me arrisco a dizer que teria sido o pior presidente desse período aí da ditadura militar, porque era da linha dura do exército, bastante autoritário, e ele governou apenas 2 anos exatamente em função dessa sua doença, né? Um aneurisma cerebral, uma espécie de um derrame que ele teve e acabou adoecendo ali em 1969. Mas aí a gente vê como é que foi o governo dele, né? Então tá aqui, ó, inflação alta, política externa alinhada com os Estados Unidos, e aí ele teve que lidar com a formação dessa frente ampla, envolvendo aí inimigos políticos históricos. Era o caso aí do João Goulart e o Carlos Lacerda, além do JK, né? Então a ideia era formar uma frente que uniria aí tanto direita quanto esquerda, mas para combater a ditadura, para promover um processo de redemocratização. Isso não aconteceu, os caras foram perseguidos, acabaram sendo exilados, JK vai para Paris, João Goulart vai para o Uruguai, Carlos Lacerda deve ter saído do país também. E aí começam também os movimentos de rua, muitos protestos, muitas passeatas, muitas manifestações em favor da redemocratização, principalmente no ano de 1968. Então a polícia acaba matando aí algumas pessoas, entre elas, como está aqui nesse quarto ponto, o estudante Edson Luiz. E foram muitos os protestos em função dessa morte, mas você sabe, né, na ditadura tudo era abafado, ficou por isso mesmo. Ocorre que, em 68, esse deputado aqui, cuja menção está no último tópico dessa lâmina, deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, ele faz um discurso ali por volta do dia 5, 6 de setembro, véspera do feriado de 7 de setembro, ele faz um discurso virulento, muito ácido, muito crítico, muito contundente, conclamando as pessoas, os brasileiros em geral, a boicotarem os desfiles de 7 de setembro, a não irem assistir às paradas militares, os desfiles, se fossem, virassem as costas em sinal de repúdio à ditadura e tal. O Costa e Silva utiliza como pretexto essa fala do deputado para simplesmente fechar o Congresso, pessoal. Foi um negócio assim terrível. Fechar o parlamento. Imagine isso nos dias de hoje. Então tá aqui, ó, abaixo a ditadura, povo no poder, muitas manifestações, teve a passeata dos 100 mil, a morte do Marighella. O Marighella está até completando agora 50 anos da morte do Marighella. Já completou, né? Há algum tempo atrás aí, os 50 anos do assassinato do Marighella. Começa a surgir algumas, como vou dizer, grupos guerrilheiros, né? Grupos de extrema esquerda, inclusive alguns, cujo objetivo era derrubar a ditadura e implementar um sistema mais parecido assim com Cuba, um socialismo, objetivando posteriormente a implantação de um comunismo. O governo começa a ser extremamente duro, principalmente o governo seguinte, o Médici, né? Extremamente duro e opressivo com relação a esses grupos e com relação a todos que se levantassem contra o governo, caçando-os implacavelmente e ceifando suas vidas. Bom, famigerado Ato Institucional número 5, ou AI-5, exatamente usando-se como pretexto aquela fala do deputado Márcio, né, ali nas vésperas do 7 de setembro de 68, em dezembro sai o ato institucional mais repressivo, a lei mais autoritária, podemos dizer assim, que já vigorou em solo brasileiro. Por esse decreto, o executivo ele tinha direito de fazer praticamente o que bem entendesse, né? Até acabou com o habeas corpus, que é uma garantia constitucional, bastante democrática, que dá aos cidadãos
independentemente da sua condição, o direito de liberdade, caso sejam acusados de alguma coisa, e se preencherem os requisitos da lei, vão responder em liberdade. Até o parlamento foi fechado, os municípios e estados receberiam, se necessário, intervenções militares, um negócio assim bastante abusivo. E essa lei durou 10 anos, ela só foi abolida ali com o Médici em dezembro de 78. Um dos casos mais ousados dessa fase dos guerrilheiros opositores do regime foi exatamente o sequestro, né, do embaixador norte-americano no Brasil, o Charles Burke Elbrick. Ele foi sequestrado em 69, foi exigido, em troca da vida do Elbrick, do Charles Elbrick, que alguns guerrilheiros presos fossem libertados, mas o governo teria que levá-los em um avião da FAB para Havana, lá em Cuba, deixá-los lá na Ilha de Fidel e não serem soltos aqui, porque sabia-se que depois o exército mataria essas pessoas. E aí, a cúpula do exército na época, o Brasil estava sendo governado por uma junta militar, né, porque o Costa e Silva tinha adoecido. Então eles ficaram desesperados para encontrar o cativeiro onde os sequestradores tinham mantido ou estavam mantendo Charles Elbrick. Não conseguiram, e para que não passassem por esse vexame ainda maior, né, de ter uma autoridade dos Estados Unidos morta aqui em solo brasileiro, eles acabaram soltando os guerrilheiros, os opositores, e levando-os lá para Cuba conforme solicitado. Há um filme interessante que narra todos esses fatos, talvez você encontre por aí no YouTube, que chama-se O que é isso, companheiro? Filme de 1997 que narra todos esses acontecimentos, é bem interessante. Bom, o governo Médici é o governo do milagre brasileiro. O milagre brasileiro, o milagre econômico, foi um crescimento no triênio 1969, 71 e 72 de 11 e 12% do PIB, crescimento anual nessa monta, né, dessa ordem, que fez com que o Brasil alcançasse uma euforia, não é? Digamos assim, um ufanismo bastante elevado. Por outro lado, o Médici partiu para a repressão pesada aqui dos opositores. A gente vê aqui duas mortes, né? O do Carlos Marighella, em primeiro plano, e depois o Carlos Lamarca, um ex-capitão do Exército, que também se debandeou para o lado da esquerda e foi trucidado na Bahia, caçado até a morte. Aliás, você também encontra um filme bacana sobre o Lamarca. O título deve ser esse do filme, Lamarca, muito legal, de 1997. Sugiro quem quiser se aprofundar no tema, vale a pena ver esse longa-metragem. Essa outra fotografia a gente tem o Médici parabenizando a seleção tricampeã no México, futebol, né? Vários craques aqui, cada um recebeu um Fusca, um carro popular da época, e muitos deles eram garotos propagandas aí da ditadura, como Pelé. Isso mesmo. Infelizmente, Pelé, que recentemente completou 80 anos, festejado na mídia, foi sim, senhores, um garoto da ditadura, um garoto propaganda da ditadura. Então, dando sequência aqui no governo Médici, que é que nós encontramos aqui mais adiante. Olha só, a fotografia aqui do Médici numa viagem a Washington, ao lado do presidente Richard Nixon, e aqui os slogans daquela fase, ó, Brasil ame-o ou deixe-o. Significa, se submeta ou caia fora, né? Basicamente isso. E abaixo, ninguém segura mais esse país. A euforia do Brasil potência, por conta também dessas mega obras de engenharia, né? A Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, que ainda falta terminar até hoje, e também a usina de Angra dos Reis, como você pode ver nessa fotografia aqui. Bom, chegamos então ao governo Geisel, o penúltimo dos generais presidentes. E o governo Geisel, ele prometeu uma abertura lenta, gradual e segura. Ele chamou de abertura lenta, gradual e segura. Vamos devolver o poder aos civis, mas é do meu modo. É devagar, é constante, mas é do meu jeito. Era basicamente o que ele estava dizendo, né?
uma crise econômica gigantesca, aqui, a crise mundial do petróleo, causada pela guerra do Yom Kippur, envolvendo o Egito, envolvendo países como Israel e outras nações do Oriente Médio. Isso elevou o preço do barril do petróleo de 3 dólares para 9 dólares, não é? Encarecendo bastante as finanças no Brasil, que importava muito petróleo. Por isso o Geisel criou o Proálcool, tá? Dentre outras medidas para tentar aplacar a crise. Eu tenho aqui a seguinte menção. Segundo o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Aqui tem todos os tópicos, né, desse Plano Nacional de Desenvolvimento, inclusive empréstimos que o Geisel recorreu junto a organismos e bancos internacionais. A morte do Vladimir Herzog, em 75, que era um jornalista da TV Cultura, morreu sob tortura, abalou bastante a ditadura, passa a ser bastante questionada. Por essa época, parte significativa da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, lideranças religiosas muito proeminentes, como Dom Paulo Evaristo Armes, como o próprio arcebispo de Olinda e de Recife, Dom Helder Câmara. Então estava todo mundo agora se debandeando de perto da ditadura e se aproximando de grupos políticos que pregavam a redemocratização. A Lei Falcão, no final aqui, em 1976, foi interessante porque ela, como o partido do governo, né, que era o Arena, tinha perdido as eleições parlamentares de 74, o MDB elegeu muitos deputados, muitos senadores, então eles fizeram também o pacote de abril, em 77, para que nas eleições de 78 o governo tivesse maioria na Câmara e no Senado. Criaram senador vitalício, aliás, senador biônico, né, onde o presidente escolhia, e também limitando a propaganda de rádio e televisão dos candidatos de oposição. Está aqui uma menção sobre a morte do Herzog. Isso aqui abalou as estruturas da ditadura. O cara era um jornalista de renome, né? Olha a cena forjada, montada no quartel do 2º Exército, lá em São Paulo, para simular um suicídio que não aconteceu. Ele foi morto vítima de tortura. Um ataque cardíaco em função de choques elétricos para confessar o nome de comunistas que ele estaria dando apoio. E não era nada verdade, né? Por isso também não havia uma confissão e acabou sucumbindo aí a essa tortura, onde os militares armaram um teatro ali para parecer que ele tinha se suicidado e, obviamente, ninguém acreditava nisso, né? Bom, essa fotografia ela é das grandes manifestações no ABC Paulista, as grandes greves dos metalúrgicos sendo capitaneados por Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o governo termina adentrando o último general-presidente, que foi o Figueiredo, governa entre 79 e 1985. Acaba o bipartidarismo, sendo criado aí vários partidos políticos, a maioria deles, como você pode constatar, ainda existe até hoje, e também a lei da anistia, perdoando, por assim dizer, todos aqueles que tinham se envolvido em crimes, entre aspas, né, pela Lei de Segurança Nacional. É por isso também que muitos políticos, artistas que haviam se exilado, voltam para o Brasil a partir de 1979. O atentado lá do Rio Centro, onde morre um militar, não é? Foi tramado pela cúpula, ou por uma parte da linha dura do Exército, para culpar, não é? O PT, culpar os partidos de esquerda, acusando-os de arruaça, de, enfim, subversivos. A ideia era colocar uma bomba no palco do Rio Centro, onde estava acontecendo em 1º de maio, né, na virada de 30 de abril para 1º de maio de 81, um show com vários cantores ali comemorando o Dia do Trabalhador,
e aí culpar a esquerda por essa explosão e pelas mortes que certamente ocorreriam. Só que o artefato bombástico acabou explodindo no colo dos militares que iam levar essa bomba para o palco. Foi um tiro que saiu pela culatra, aí, digamos, não é? Mas o grande fato assim do governo Figueiredo, o processo de redemocratização, nas eleições para governadores em 82, Franco Montoro eleito em São Paulo, Tancredo Neves eleito em Minas, Leonel Brizola eleito no Rio de Janeiro, Miguel Arraes em Pernambuco, se eu não estou enganado, de sorte que nos maiores colégios eleitorais a oposição venceu e o partido do governo já estava ali tramando a sucessão do presidente Figueiredo para 1984, né? Bom, essa tabela ela mostra um pouquinho do índice inflacionário, como ele foi crescendo. Veja só nos anos finais aqui da ditadura, entre 1980 e 1985, temos o índice inflacionário com 3 dígitos e na casa ali dos 237%. Isso se tornará ainda pior ali em 1990 com Collor, né? Mas para você ter uma ideia de como as coisas no plano econômico realmente fugiram do controle. E aí as eleições foram indiretas, porque houve as diretas já, mas pedindo as eleições diretas em 85, mas não conseguiu obter êxito. Então temos as eleições indiretas aqui com Paulo Maluf disputando com o Tancredo Neves. Tancredo vence, mas morreu antes de tomar posse. E o governo acabou aí no colo do José Sarney. Aí já é uma outra história que a gente vê depois. Valeu e até a próxima.